Arturo Vidal, boa contratação, um reforço que chega para jogar com o nome, um atleta que chega a agregar o vestiário com a sua experiência. O que esperar de King Vidal? Roda aí, Furacão, que a gente nesse vídeo vai falar de uma das contratações mais aleatórias da história do Clube Atlético Paranaense. Se liga! Beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha do canal e hoje vamos falar no vídeo sobre Arturo Vidal. Ó, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu nunca pensei que na minha vida eu veria um jogador, não do porte do Vidal, até porque temos um jogador até maior que ele, que é o Fernandinho, de volta ao nosso Atlético, mas um jogador que já está em reta final de carreira, que estava no Flamengo, consagrado no futebol europeu, campeão pela seleção chilena, enfim, é até difícil a gente conseguir digerir que o Vidal é reforço do Atlético para a sequência da temporada. A informação é que ele fica por empréstimo, está nos moldes do Furacão, não gosto de falar muito aqui de salário de jogador, mas não vai receber mais de 300 mil no Atlético e o Flamengo vai pagar praticamente a maior parte da grana até o contrato dele, que vai até o final do ano. Então, é um jogador que não seria utilizado lá no Flamengo com o técnico Jorge Sampaoli. Isso que é importante falar. O Vidal fez história com a camisa da seleção chilena sob batuta de Jorge Sampaoli. E simplesmente o Sampaoli, que chegou recentemente ao Flamengo, não quer utilizar o Vidal. E o Vidal tá no Atlético. Então, antes de falar o que a gente pode esperar do Vidal, o que ele pode entregar, se você concorda com a contratação, porque são vários temas. Você concorda? Você discorda? Ele chega para jogar? Ele chega para agregar o vestiário com a sua experiência? O que a gente pode esperar de um jogador que já está quase na casa dos 37 anos? Já falaremos, porque eu tenho aqueles recadinhos para você. O primeiro é para você dar aquele likezinho, se inscrever no canal, compartilha com geral. Fala Cap tá na área também nos grupos de WhatsApp e de Telegram. E claro, como num toque de mágica, nós temos aqui o QR Code da KTO, que é parceira do Fala Cap. Então você vem aqui ou no QR Code ou entra pelo site kto.com, se cadastra, coisa de 20 segundos você mata. E aí vai ter o espaço cupom promocional, você coloca KP20 e recebe 20% do seu primeiro depósito. Então é papo reto. Colocou R$100 no primeiro depósito, recebe mais 20, 120 no total, para você se divertir no melhor site de entretenimento do Brasil. Vem com a KTO, que é a parceira do Fala Cap. Bom, meus amigos, é o seguinte, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu fiquei muito surpreso, e eu acho que são algumas situações para que a gente possa destrinchar em relação ao Vidal no Atlético. Primeira coisa, eu venho falando aqui faz tempo e não é clubismo, não é pachequismo, não é ser cego porque é o Atlético. Não, gente. O Atlético hoje é uma grife. O Atlético, jogar no Atlético hoje é uma grife que a gente conseguiu construir ao longo das últimas décadas, em relação à estrutura, em relação a não atrasar salário, em relação a ter um estádio próprio do porte, que é um dos melhores do continente, um dos melhores do mundo, em relação ao CT, em relação à infraestrutura para recuperar jogadores. Pessoal, é básico. Veja a categoria de base, veja o apoio da torcida, vejam todos os pontos que o Atlético pode oferecer para um atleta profissional. Então eu não fico surpreso aqui do Fernandinho não ter aceitado as propostas que recebeu de outros clubes do Brasil. Eu não fico surpreso aqui do Vidal jogar no Atlético. Só que cada vez mais aquilo que eu pelo menos penso em relação à grife, os jogadores estão abraçando, os jogadores eles estão com tesão de jogarem no Atlético. Agora a pergunta é, será que o Vidal ele vai ter tesão de vestir essa camisa? Porque o que me parece? O Vidal, quando chega ao Flamengo, ele chega numa panca danada, numa baita expectativa. Porra, velho, Vidal, jogador mundialista de Copa do Mundo, de Copa América, vice-campeão de Champions League, um cara que jogou muita bola, um dos melhores, sem dúvida alguma, chilenos dessa última geração que passou. Não precisa nem falar muita coisa. Chile que não ganhava nada e tal, de repente com o Sampaoli conquista títulos com o Vidal como protagonista. Você fala, peraí, é um jogador diferenciado? É. Mas se ele é tão diferenciado assim, aí eu pergunto para vocês. Por que ele não jogou no Flamengo?
E por que ele não vai ter espaço com o Jorge Sampaoli, que o conhece de longa data? Essa é uma pergunta que eu coloco aqui em xeque. Se você for analisar a opinião de vários flamenguistas através do termômetro das redes sociais, tem muita gente falando assim, nossa, que livramento, nossa, graças a Deus, nossa, ainda bem. Então, para poder refletir um pouquinho mais aquilo que eu quero passar para vocês, eu vou contar com 2 participações no vídeo de hoje. A primeira, da repórter da Band do Rio de Janeiro, ela acompanha todos os dias o Flamengo no Jogo Aberto, que é a Tati Tavares, que ela vai falar um pouquinho sobre nível de atuação do Vidal, se ele entregou aquilo que prometia e o que o torcedor do Flamengo pensa dessa saída de King Vidal, do Mengão, ao nosso Furacão. Fala, Tati! Beijo pra você! Oi, Capê! Vamos falar sobre Arthur Vidal, novo reforço do Atlético Paranaense, e já adianto logo, aqui no Rio de Janeiro parece que não vai fazer falta não, os torcedores do Flamengo estão agradecendo ao Atlético Paranaense por essa contratação e vou explicar mais ou menos por quê. Foi uma passagem de 1 ano aqui no Rio de Janeiro, ele chegou com o status de estrela que ele tem, né? Ele vivia se declarando nas redes sociais para o Flamengo, os torcedores rubro-negros, claro, ficavam super ansiosos e esperando que viesse aquele Arturo Vidal com experiência de seleção chilena, campeão da Copa América 2 vezes, jogou Champions League, enfim. O currículo dele fala por si só e, claro, o torcedor esperou demais do Vidal e ele não atendeu essas expectativas. Teve sim um bom momento ou outro, mas nunca se firmou no time titular, não mostrava toda essa garra que ele mostrava nas redes sociais em campo, então acabou que não agradou tanto os treinadores que passaram por aqui. Só que é bom lembrar também da concorrência que ele tinha, né? Ele chegou, tinha João Gomes no time, Thiago Maia, esse ano tem Eric Pulgar, o Flamengo contratou agora o Alan, né? Então a contratação do Alan também impactou bastante para que o Vidal pedisse aí essa rescisão antecipada. Ele quer jogar, tá muito incomodado com o banco de reservas e isso ficou muito claro no Campeonato Carioca, que quando o Vitor Pereira fazia as substituições e não colocava o Vidal, ele ficava bem estressado. Teve até um episódio que numa transmissão eu relatei que o Vidal jogou chuteira pro alto, no banco de reservas, bem incomodado. Ele é um cara bem sincero, então teve esse episódio de indisciplina. No fim da passagem também, há pouco tempo, publicou nas redes sociais um vídeo se oferecendo ao Colo-Colo, né? Ele que gosta muito de usar as redes sociais, então os torcedores acabam se iludindo um pouco no que ele mostra por ali. É um cara que adorou a cidade do Rio de Janeiro, vivia publicando aí foto com a esposa dele e amigos, enfim. Gostava da praia, gostava do quiosque, mas dentro de campo não representou tanto assim a torcida do Flamengo. Foi uma passagem que, vamos dizer assim, flopada, decepcionante. Então o torcedor rubro-negro agradece ao Atlético Paranaense por levar o Vidal. Também porque foi um alívio para a folha salarial do Flamengo. O Flamengo agora está tentando rejuvenescer o elenco. O Vidal, que jogou 51 partidas, fez 2 gols, 2 títulos, né, Libertadores e Copa do Brasil, mas se eu não me engano só deu 3 ou 4 assistências, então foi uma passagem bem apagada aí do Arturo Vidal, que agora vai pro Atlético Paranaense. Quem sabe vai fazer o torcedor rubro-negro paranaense feliz, porque o rubro-negro carioca não foi tão feliz assim com o Arturo Vidal, beleza? Beijinho! Obrigado, Tati. Tá vendo, galera? Então, essa é a situação. Tem muito torcedor do Flamengo aí gostando dessa situação, porque realmente é um jogador que não estava agregando e que muito provavelmente não teria uma sequência com o Jorge Sampaoli com a camisa do Flamengo. Lembrando, o Vidal não pode jogar a Copa do Brasil porque já disputou a competição com a camisa do Flamengo. Ele pode jogar o Campeonato Brasileiro porque não fez 7 jogos com a camisa do Mengão. E a Libertadores ele pode ser inscrito, consequentemente, a ajudar o nosso Furacão na sequência do ano. Eu quero colocar aqui na roda também Bernardo Ramos. É um dos principais jornalistas, analistas em relação a tudo no futebol brasileiro. E ele tem um canal muito bacana também no YouTube. Sigam aí o canal do Bernardo Ramos. Ele fala bastante sobre Flamengo e eu queria colocar o Berna para falar um pouquinho sobre posicionamento. O Arturo Vidal, ele é um primeiro volante? Ele é um segundo volante? Ele é um terceiro homem de meio campo? Como que o torcedor do Atlético pode entender e interpretar o posicionamento de Vidal com a camisa do Furacão? Fala aí, Bernardo Ramos, meu parceiro! Salve, salve, Capelanes! Um abraço a você e aos inscritos aqui no seu canal, porque a gente vai falar agora
sobre Vidal, nova contratação do Atlético Paranaense, né? Bom, se o torcedor acha que o Vidal vai ser um primeiro cabeça de área, um volante, essas coisas, tá enganado, né? O Vidal, desde que jogava na Europa, naquele meio de campo, por exemplo, da Juventus, em que foi vice-campeão europeu na temporada 2014-2015, atuava no meio de campo com Pirlo, Pogba e Marquinhos. Marquinhos mais adiantado, Pirlo mais recuado, o Vidal funcionando como uma espécie de segundo homem de meio de campo. Na Internacional também era assim. Ele era reserva, por exemplo, do Barella ou do Çalhanoğlu, não do Brozovic, ou seja, sempre funcionando como segundo homem de meio de campo. Quem joga nessa posição no Atlético Paranaense? Bom, o Eric, por exemplo, então ele pode ser um substituto para o Eric, tá bom? Saudações, um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Boa, Bernão, até apareceu o Fernandinho aí, Fernandinho dedo bom aí, perto do Berno, filho dele. Obrigado, gente. Então, assim, é bem claro aquilo que a gente quer passar para vocês em relação ao que o torcedor do Flamengo esperava desse jogador e o que o torcedor do Atlético pode esperar sobre o posicionamento desse atleta. Agora, minha opinião, não é um jogador que chega para jogar, vestir a camisa e jogar. Jogar por nome, isso não. E outra coisa, não é uma posição carente no elenco do Atlético. Ah, peraí, Capela, você está se contradizendo. Você falou que precisa de mais um homem de criação. Ele chega para ser esse homem. Eu realmente não acredito aqui que o Vidal ele tem um ímpeto até mesmo físico e tático para cumprir função, para conseguir entregar aquilo que minimamente eu espero de um jogador que vai articular as jogadas, fechar espaço. Vamos dar um exemplo aqui. Fernandinho, Vidal, Vitor Bueno. Com todo respeito, sou fã do Fernandinho, mas em questão física, por mais que ele se cuide, que ele corra e tal, a gente sabe que naturalmente, até por uma questão de idade, cai demais o nível físico do time. No segundo tempo, que é normal. Mas ele é um cara experiente, consegue cadenciar a bola e tal. Vidal também não consegue entregar mais aquela parte física que a gente espera. Vitor Bueno, que não é esse jogador. Peraí, quem que vai correr nesse meio campo? O que a gente pode esperar? Ok, é um meio campo muito técnico, ok. Mas e a questão da entrega física? E a disposição tática, e fechar espaço, e fazer sombra, e correr, subir marcação, pressão. Isso eu não consigo enxergar do Atlético jogando com esses três homens. Abriria a mão do Eric? Não. Abriria a mão do Christian nesse momento? Não. Então, para mim, o Vidal é um jogador que chega, beleza, nos moldes do Atlético, nos moldes financeiros, para agregar ao elenco nesse momento. Para ser um jogador, quem sabe, tentar ganhar uma sequência como titular, se ele começar a entrar no segundo tempo e mostrar o que ele pode entregar. Mas nesse momento, você, entre aspas, mudar toda a espinha dorsal para encaixar um jogador que é mundialista, tem a sua história, mas que ele não pode chegar no Atlético para jogar só com o nome. Só com o nome, não. Então, achei uma contratação aleatória, acho que é uma questão, marqueteiramente falando, interessante também, mas não fico aqui totalmente empolgado, achando que vai ser um jogador que vai vestir a camisa, vai ser titular e vai entregar. O Vidal de 10, 15 anos, nossa, mas entregou muito. Agora, a gente tem que analisar. Por que ele não jogou no Flamengo? Por que nunca teve uma sequência? Por que foi preterido pelo Sampaoli, que o conhece há tanto tempo? Então, eu prefiro ter um pouco mais de pés no chão nesse momento e aguardar. Mas, para mim, o Vidal hoje chega para uma posição que não é carente no elenco e chega para sentar no banco, dar uma segurada e quem sabe, conforme o rendimento dele no segundo tempo, ganhar mais minutos e se estiver mostrando, por que não ser titular? Mas nesse momento, pés no chão, calma, é um nome grande que atrai muita coisa, mas calma nesse momento. King Vidal, seja bem-vindo. Reizinho Terence foi embora, chega Rei Arthur Vidal no nosso Clube Atlético Paranaense. E aí, galera, vocês concordam? Vocês acham que é uma baita contratação maravilhosa? Vocês acham que é uma contratação ok, aleatória, péssima? Fiquem à vontade para mandar aqui nos comentários, que aqui no Fala Cap a gente vê tudo. Absolutamente tudo que vocês mandam aqui nos comentários, a gente lê, interage e debate com vocês. Também todas as redes sociais do Fala Cap, lá no Instagram, lá no Twitter e também no TikTok. Tá bom, galera? Até a próxima e vamos torcer para que, de fato, a chegada do Vidal possa agregar ao nosso elenco, ao nosso furacão. Tamo junto, galera! Boa terça-feira e amanhã espero vocês com muito conteúdo para falarmos sobre o jogo do ano, o jogo decisivo entre Furacão e Flamengo pela Copa do Brasil. Até a próxima, galera! Valeu!